Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o advogado Rodrigo Cirineu, nosso parceiro aqui no Conexão Poder. Bem-vindo, doutor. O senhor é especializado aí em Direito Constitucional e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, né? Então, por isso, nossa pauta hoje, né, Ana? Nós vamos destrinchar aqui diversas polêmicas jurídicas aí que está todo mundo querendo entender mais um pouco como pode ser, né? Ou quais os cenários que a gente pode ter aí a partir dos próximos dias, dos próximos meses. Vamos começar, doutor, por essa votação que envolve aí a presidência da Assembleia Legislativa, né? A gente tem visto essa polêmica que corre aí no STF, essa votação que pode tirar o deputado Eduardo Botelho da presidência da Assembleia. O senhor tem acompanhado esse caso? Sim, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no Conexão Poder. Marciana, eu acompanho, né, as reportagens de vocês, então para mim é um motivo de grande felicidade, um privilégio estar aqui para poder falar com o pessoal do Conexão Poder e com esse público seleto. Com relação a essa questão da Assembleia Legislativa, né, eu costumo dizer, a gente vem se manifestando por conta da polêmica que o assunto tomou, que não tem nenhuma novidade, tá, em nada do que está acontecendo. Porque o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação direta de inconstitucionalidade referente à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ele já se posicionou em outros casos nessa mesma linha de entendimento. Que é qual a linha de entendimento? Que não haveria de se garantir segurança jurídica, né, para eventuais mandatários que já tivessem sido reeleitos e estejam há muito tempo na linha de presidência ou em algum outro cargo de destaque na mesa diretora das Assembleias Legislativas. E aí a gente observa, houve um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Sim, porque isso aconteceu também em outros processos. Quem estuda, por exemplo, o caso da Assembleia Legislativa do Paraná, onde o presidente já está indo para o 5º mandato, ou do Espírito Santo, por exemplo, que é um outro caso recente que foi julgado, a gente pode perceber que o ministro Gilmar abriu a divergência lá e foi acompanhado pela maioria dos ministros, porque qual que é essencialmente o fundamento da posição e do voto do ministro Gilmar? Ele diz, olha, depois que a gente decidiu sobre a proibição de recondução na Câmara dos Deputados, o Supremo foi provocado para discutir essa eventual necessidade de limitação de sucessivas reconduções. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência pacificada, na verdade tinha uma jurisprudência pacificada, no sentido de que os Estados-membros, né, os entes federativos, tanto os estados e os territórios como os próprios municípios, tinham autonomia legislativa para poder decidir a melhor forma de ocupação dos cargos da mesa diretora, né? Só que depois da emenda constitucional 97, que trouxe a emenda constitucional de 97, que trouxe a reeleição para o Brasil, né, e aí depois dessa provocação, dessas discussões no Supremo Tribunal Federal, o Supremo disse, olha, realmente a gente precisa frear essas possibilidades de sucessivas reconduções por conta de um princípio, né, que existe no regime republicano, que é o princípio da alternância de poder. É sob pena da pessoa realmente ficar extremamente poderosa, a máquina institucional que é utilizada. Então o Supremo fixou esse entendimento. Só que ele diz, olha, só que a gente não pode fingir que nada disso aconteceu, né? O que a gente chama na técnica do direito constitucional de eficácia prospectiva, né? Ou, né, dentro das leis de introdução à norma do direito brasileiro hoje, que falam sobre as normas de transição, as nossas legislações, dando eficácia ao princípio da segurança jurídica, prevêem o seguinte, Marciana, quando o juiz vai decidir qualquer questão, ele tem que se atentar ao que venha sendo decidido antes e, sempre que possível, estabelecer um regime de transição, uma norma de transição para não causar ruptura, né? Muito na linha do que o ministro Gilmar defende no Supremo, da vedação das viragens abruptas de jurisprudência, é dizer, a gente está caminhando nessa linha e do nada a gente pega do nada já não vale mais aquilo, né? Então, fazendo essa introdução para dizer, o que o ministro Gilmar, então, sempre coloca na posição dele, e me parece que esse vai ser o caso aqui também na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, é dizer, nós sempre decidimos, a partir do momento que nós fixamos a jurisprudência, isso passa a valer, sim, mas dentro de um recorte temporal. E qual que é o recorte temporal que eles colocam?
a partir do início do ano de janeiro de 2021, né? Janeiro ou abril, salvo engano, porque tem algumas peculiaridades de cada caso. De todo modo, o Eduardo Botelho, ele foi eleito, né, a última eleição dele para aquele mandato que veio a ser suspenso, depois voltou, nessa mesma ação, foi no segundo semestre de 2020. Então, ele está dentro dessa ressalva que o ministro Gilmar coloca, que é qual? Né? Ele desconsidera, e aí é um jargão jurídico que eu vou explicar para vocês, ele diz que ele desconsidera para qualquer efeito os atos e investiduras, tudo que foi praticado antes daquela data. Então isso significa dizer que para efeito de inelegibilidade ou de impedimento para recondução, tudo aquilo que aconteceu no passado deve ser desconsiderado. Traduzindo para a regra popular, vale daqui para frente. Né? Então, por isso, né, que o Eduardo Botelho, na minha visão, o presidente da Assembleia, ele estaria amparado pela jurisprudência do Supremo, que foi decidida nesse caso do Paraná que eu falei, né, e no caso do Espírito Santo e muitos outros casos. Eu acho que, apesar de toda a celeuma e toda a complexidade que se coloca em torno do tema, de forma bem simples é isso que ficou decidido nesses outros casos, e me parece que vai ser como a gente diz, né? A gente não pode exercer futurologia, nem querer adivinhar, etc e tal. Mas se você fizer um estudo desses outros casos, né, a tendência é que isso venha a ser confirmado no caso de Mato Grosso. Porque o ministro Gilmar, por exemplo, quando ele inaugura essa divergência, ele é acompanhado pelo ministro Fux, pelo ministro Barroso, pelo ministro Nunes Marques. Então, assim, já tem uma ampla maioria nessa linha de entendimento. Até a gente costuma dizer, né, quando eu falo... na minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre viragens jurisprudenciais. Então, eu acabei estudando um pouco sobre esse tema. Tem aquela música que diz: as nossas idas e vindas são tantas, né? Então, na nossa jurisprudência é mais ou menos isso. Veja o caso do Botelho. Né, o Supremo inicialmente tinha fixado o entendimento, ele pega e chega a anunciar, salvo engano, num jantar que teve com parlamentares na casa da deputada Janaína, que não era candidato. Sim, anunciou. Aí depois vem o julgamento no plenário virtual desses outros casos e diz: olha, eu disse. Na verdade, os atos que foram praticados, né, são desconsiderados. Daí vem toda aquela cobertura jornalística em cima dizendo: o presidente da Assembleia do Paraná vai para um 5º mandato. Eu até conversei com ele naquela ocasião, a gente trocou uma ideia, eu falei: olha, me parece que o senhor está habilitado, né, nesse contexto aí, porque se desconsiderou, zerou o jogo. Essa é uma eleição sem causa impeditiva, né? E se de fato houvesse alguma dúvida objetiva, Ana e Márcia, vocês não acham que a candidatura dele não teria sido impugnada? Sem dúvida. Né? Realmente. Não só impugnada, e aí a gente vê, né, como há uma série de atos que, na verdade, demonstram o respeito, primeiro, à decisão do Supremo, e segundo, a adequação da nossa ordem jurídica constitucional estadual aqui aos ditames e às decisões do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, por ironia do destino, no final do ano passado, no começo desse ano, foi promulgada uma emenda constitucional estadual justamente alterando e impondo restrições na linha do que o Supremo decidiu, né? Então, se você for parar para pensar, né, o nosso desenho institucional mato-grossense, ele está adequado às balizas do Supremo Tribunal Federal. Né? Realmente. Agora, dizer, pode ser que algum dos ministros visualizem aqui, no nosso caso, alguma nota de distinção? Pode ser, mas eu, particularmente, não vejo. Né? Porque são questões muito objetivas. Aconteceu antes? Aconteceu antes. Olhando a regra ali, olhando a regra, tem o caso da deputada Janaína, né? A deputada Janaína usou a tribuna da Assembleia para falar que o Emanuel Pinheiro corria o risco de ser preso, resumindo aqui toda a fala dela. E o prefeito Emanuel Pinheiro resolveu processar a Janaína. Existe a possibilidade desse processo andar e aí a deputada Janaína acabar pagando preço por essa fala, doutor? Veja, Ana, assim como a gente visualizou que o Supremo alterou seu entendimento sobre a questão da autonomia dos Estados-membros para disciplinar, né, possibilidade ou não de sucessões reeleições sucessivas na presidência do parlamento, essa questão da imunidade parlamentar e a utilização da tribuna é um ponto que realmente vem chamando a atenção de quem estuda o direito constitucional, porque durante muito tempo, né, todos os precedentes do Supremo Tribunal Federal e como a liberdade de expressão é algo que
que ela é discutida a nível infraconstitucional, vamos assim dizer, porque envolve ato ilícito, então tem a questão do Código Civil. Então, tanto a jurisprudência do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal, que são os dois tribunais superiores que balizam todo o entendimento legal do Brasil, eles vinham realçando, em primeiro lugar, né, essa imunidade parlamentar. Mas daí vieram alguns casos, como o dos filhos do Bolsonaro, do próprio Nicolas, né, e algumas questões relacionadas à violência política de gênero com aquela nova lei que introduz, que é 326B no Código Eleitoral, que fala da violência de gênero no exercício do mandato, etc. Então, a imunidade parlamentar, né, nessa era de fake news, de replicação nas redes sociais de discursos de ódio, de discursos distorcidos, ela vem sendo visualizada com granossales, que a gente chama, né, que é um termo latino que fala com uma pitada de sal, é dizer, a imunidade parlamentar ela não pode ser absoluta. Por outro lado, né, a imunidade parlamentar ela nada mais é do que um mecanismo que principalmente, não necessariamente tem que ser, mas principalmente as minorias parlamentares e as oposições precisam, justamente para maximizar o exercício do poder fiscalizatório do parlamento e, como representantes da sociedade, de cobrar mais transparência e mais publicidade. Veja, eu não tenho procuração nem de nenhum dos dois lados, mas analisando esse negócio que se tornou uma polêmica, né? Então, como um observador externo, o que eu posso dizer é o seguinte, num primeiro momento, a imunidade parlamentar fala mais alto nesse contexto, porque há, de fato, né, o exercício de fiscalização, especialmente quando a gente está tratando do tema saúde, no qual o sistema único, como o próprio nome diz, ele é único. Então, os 3 entes federativos, eles estão, de certo modo, em simbiose, né? Então, é possível, sim, que você possa entender o alcance do poder fiscalizatório de um deputado estadual sobre a questão da saúde no município, né? Porque muito se diz, quando a gente fala de imunidade parlamentar, muita gente diz, mas só o vereador tem imunidade parlamentar para criticar um prefeito, porque quem fiscaliza a prefeitura é a Câmara dos Vereadores. Não é bem assim. Não é bem assim, né? A Assembleia Legislativa, dentro de todo esse contexto, ela tem sim competência fiscalizatória sobre entes municipais. Até mesmo porque, se a gente for observar, né, essa questão que tomou as manchetes aqui do estado de Mato Grosso relacionada à representação interventiva... O Tribunal de Justiça, a partir de um requerimento do Ministério Público, aprova a representação interventiva, que por sua vez vai para a Assembleia para ser votada. Sim, foi votada. Então, não tem como dizer que não é inerente ao exercício do cargo legislativo, entendeu? Então, me parece que aí sim há uma blindagem, inclusive porque, se eu não estou enganado, essa fala foi feita da tribuna da Assembleia Legislativa. Foi na tribuna, ela subiu na tribuna e ela soltou os cachorros, na verdade, né? A Janaína disse que o Emanuel ia ver onde estavam os puxa-sacos quando ele fosse para a cadeia. E ainda ela colocou, eu vi isso dentro de casa, né? Relatando ali a história do ex-deputado Riva, né? E ela colocou depois que veio essa notícia, essa informação de que o prefeito estava acionando ela na justiça, ela falou, eu tenho imunidade parlamentar e eu não vou me calar por isso, né? E não é só imunidade parlamentar, Ana e Márcia. Há um aspecto interessante que a gente tem que observar. A gente trabalha muito com essas questões relacionadas aos direitos da personalidade de mandatários, né? Eu advogo na área eleitoral e a gente acaba tendo algumas discussões nesse sentido. Mas o que o Supremo Tribunal Federal estabelece também é que a sensibilidade da honra, da moral que uma pessoa normal tem, não é a mesma de uma figura pública. Sim. A figura pública, ainda mais no caso de alguém que já foi deputado, que hoje é prefeito, a jurisprudência diz que ele tem que ter uma sensibilidade menos aflorada. Usa, inclusive, essa expressão, tá? Para dizer, em outras palavras, que os mandatários, eles devem aguentar mais crítica, sim, porque isso é o ônus, eles têm vários bônus, como imunidades, foro por prerrogativa, todos os privilégios legais e políticos decorrentes do exercício do cargo, mas eles têm alguns ônus. E um desses ônus é aguentar, né? É ter que ter o couro grosso para aguentar esse tipo. Para aguentar paulada. Eu pergunto como convencê-los disso. Ainda mais quando se está na condição de chefe do Poder Executivo. E diante aí de tantos escândalos que têm ocorrido, né?
e afastamento de secretário, e prisão de secretário, operação policial, e ela estava falando justamente sobre esses escândalos na saúde, né? E fica, eu disse no início do programa que a gente ia abordar aqui, né, e tentar entender um pouco do que pode acontecer e o que não tem risco de acontecer. E pegando esse gancho da Janaína, doutor, que ela disse que o prefeito poderia ser preso, na sua avaliação jurídica, tem realmente esse risco? Tem algum risco nesse sentido? Veja... E eu quero ainda... complementar. Eu quero... Uma dúvida, na verdade, Márcia, e você que nos acompanha, para aproveitar um pouquinho dos seus conhecimentos. Nesse caso da Janaína, a defesa do prefeito alegou que é crime de peculato, né? Roubar dinheiro público é crime de peculato. Esse argumento é válido é suficiente para causar ou provocar alguma punição, no caso da deputada? É uma dúvida. Veja, Ana, pelo que eu soube, né, o prefeito da capital, ele não processou a deputada Janaína certo. De uma forma direta. Né? Pelo que eu soube, ele usou de um instrumento processual chamado interpelação judicial. Isso. Que nada mais é o que, quando há um cenário de dúvida, ou quando a pessoa quer que a outra melhor explique o que disse com determinado tema, ela provoca, né, o seu interlocutor para que ele, que não é obrigado a responder, que ele, caso queira, né, até para prevenir direitos, etc. e tal, se manifeste. Né, explique onde está o crime. E aí ela vai avaliar dentro, né, daquele contexto se entende que é o caso de respondê-lo ou não. Então, quando se diz isso, a defesa do prefeito utilizou a figura jurídica do peculato, ele faz isso justamente para questioná-la, para dizer, foi isso mesmo que você quis dizer, né? E assim, aí vai acabar sendo uma questão de estratégia de posicionamento jurídico, se ela vai responder, deixar de responder ou não, isso é outra coisa. Né? Para te falar a verdade, eu não me ative e não lembro de todas as nuances do discurso dela para saber, né, se configuraria. Mas foi acalorado, tal qual a Márcia descreveu aqui. E como a Janaína colocou, ele corre algum risco como esse de ser preso? Eu seria leviano de dizer alguma coisa nesse sentido, porque eu não estou falando como um espectador externo, tá, Márcia? Eu não conheço nenhum desses processos. Né? A gente até conversava aqui no início, todos nós, de alguma maneira, se praticarmos crime e isso ficar demonstrado em algum procedimento, né, com garantias processuais, depois de uma investigação, etc. e tal, nós corremos realmente o risco de ser presos. Todos nós, brasileiros, fazemos isso. Eventualmente, se algum desses inquéritos avançarem e tiverem provas, né, isso pode vir a acontecer. E agora, eu não tenho conhecimento. O que chama a atenção do cidadão comum, né, na verdade, é essa quantidade, né, de investigações, de determinações judiciais de afastamento, de pessoas do cargo, de afastamento de secretários. Esses dias até eu conversava com a imprensa, porque parece que foram 2 ou 3 secretários que foram sucessivamente afastados, e aí a pergunta que ficava seria justo, né, eu estou dizendo em tese porque eu não sei se isso está acontecendo, mas seria justo um município, porque quando há uma determinação de afastamento, principalmente em sede de improbidade, o afastamento é sem prejuízo da remuneração. Sim. Só que não é um cargo de estabilidade, é um cargo de livre nomeação e exoneração. Então você vai lá, você tem uma pessoa que é investida provisoriamente num vínculo de natureza política, né? É afastada, entra outra pessoa, essa pessoa vem a ser afastada. Essas 2 pessoas estão recebendo. Né, em tese, né, poderiam receber. Então veja que o nosso sistema ele tem alguns desencaixes, né? Bem complexo. Então, mas voltando, o que chama a atenção realmente, né, e isso foi publicizado inclusive no voto minutente do ministro, não, do desembargador Orlando Perry, né, da quantidade de incidentes investigatórios e todas essas situações, né, atrelados a depoimentos de médicos testemunhando e de algum modo denunciando essa situação caótica, né, porque envolve medicamentos que foram vencidos, etc. e tal. Então, assim, tudo isso para dizer que a gente tem que fazer uma análise em qual sentido, né? Até vi
no próprio site Repórter MT e em outros veículos de comunicação aqui da capital e do estado de Mato Grosso de uma forma geral, que está sendo questionada essa intervenção lá em Brasília, né? Sim. Houve uma decisão lá no início da ministra Maria Tereza suspendendo, porque o desembargador Orlando teria decidido isoladamente. Ele submete isso ao plenário, que por ampla maioria decide, né, avançar e acolher essa representação interventiva, e aí o município me parece que entrou com um pedido, foi negado, não sei se teve um pedido de reconsideração ou se foi o próprio prefeito que pediu. Foram 2 derrotas no STJ ali, né, recentemente. Foram 2 derrotas. E aí agora há a notícia de um processo no Supremo Tribunal Federal. Isso, agora eles estão recorrendo, tentando derrubar pelo Supremo, né? Eles pedem que a ministra Rosa Weber, ela suspenda a decisão daqui, né? E o debate lá, né, não sei se a ministra, inclusive, vai analisar, né, o mérito, vamos assim dizer, como a gente chama no direito, né, desse pedido ou não, porque foi aforada uma suspensão de liminar, né, mas o que houve foi uma decisão definitiva, então não sei se vai ser recebido isso como uma suspensão de segurança ou não, né? Enfim, essa é uma questão processual à parte, mas o que se propõe para debate lá no Supremo Tribunal Federal, né, que está na relatoria da ministra Rosa, é se haveria aquilo que a gente chama no direito de proporcionalidade da medida, né? Quando a gente analisa a questão da representação interventiva, né, ela é uma medida excepcional, mas apesar de ser excepcional, ela é excepcional, mas prevista na Constituição. Né? O Ministério Público não tiraria um coelho da cartola, né, se não houvesse previsão legal. Então há essa previsão, a maioria aqui do Tribunal de Justiça fundamentou no sentido da necessidade, e o que o município de Cuiabá, né, chefiado pelo prefeito, está tentando discutir no Supremo Tribunal Federal é que essa medida seria desarrazoada. Então, o que vai caber à Corte Constitucional agora é analisar, com todos os elementos que foram colocados, se ainda assim seria desproporcional essa medida, né? Ou se não, se realmente ela foi proporcional dentro desse contexto específico, que muito se discute, e assim, eu confesso que não tenho expertise nessa área de saúde, mas diz, mas essa medida não vai conseguir sanear porque é uma medida por um prazo curto, né, e aí troca a gestão, depois volta, mas assim, isso foi dado uma ampla deliberação no Tribunal de Justiça, a Assembleia ratificou, o Tribunal de Contas está acompanhando, né, e realmente, agora eu já falo até como cidadão, né, o que chama a atenção é essa quantidade de remédios vencidos, né? Essa a série de escândalos. Essa constante clamor popular por falta de médicos, se noticia de que muitos médicos não estariam cumprindo o plantão, de tal sorte que, de fato, a gente pode compreender o porquê do desembargador Orlando Perry quase dizer que o sistema de saúde pública municipal está falido, né? Ou está num processo... Estado de falência, né? Então, por conta disso, né, eu acredito que a pretensão do município no âmbito do Supremo Tribunal Federal vai encontrar fortes resistências, porque a despeito da discussão teórica sobre a questão da proporcionalidade, da representação ser uma medida excepcional, de violar a autonomia de um ente federativo, né, e tudo mais, nenhum juiz nesse país vai decidir sem antes ter analisado todo o suporte fático, né? E aí você já vem de uma decisão do STJ, né, que nega fundamentadamente esse pedido. Então, como eu disse naquela questão da própria Assembleia, a gente não tem como fazer exercício de futurologia, né? Mas tudo leva a crer que vai ser uma empreitada bem difícil, né? As chances são baixas, né? Até mesmo porque não é uma decisão, por exemplo, definitiva e com um prazo muito alargado. São 90 dias. O próprio presidente da Assembleia vive dizendo que vai cobrar resultado. Então, tem várias instituições acompanhando, né, essa medida, né? Então, e outro ponto que eu queria questionar com o senhor, nessa argumentação aí, nesse pedido,
feito ao STF para que seja suspensa, né, suspensos os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça daqui, é argumentado aí que o TJMT estaria, digamos, intervindo no poder executivo, né? Olha, ele é judiciário, mas ele está intervindo no executivo, porque isso seria parte do executivo. Mas o senhor está colocando que não tem essa intervenção, até porque passou por uma votação na Assembleia, teve Tribunal de Contas, tudo isso. Tudo isso seria para dizer que, por exemplo, estaria violado o princípio da separação dos poderes. Mas veja, como eu disse, é uma intervenção? Não, ela é uma intervenção, só que ela tem previsão. Essa intervenção, ela tem previsão para acontecer justamente em cenários excepcionais. Então, a grande discussão que vai se colocar há uma excepcionalidade a ponto de justificar essa medida extrema? Sim ou não? Agora, veja, se a gente for fazer uma análise ampla, existem outras medidas muito mais gravosas, como, por exemplo, não diz diretamente com a questão da saúde atual, né? Mas, salvo engano, tem alguma coisa relacionada com a saúde. Uma medida mais gravosa seria o próprio afastamento do prefeito eleito, que está sendo discutido no STJ. Ele está sob liminar, né? Ele está no cargo sob liminar. Porque ele foi afastado pelo Judiciário de Mato Grosso e conseguiu um provimento liminar em Brasília. Aí já foi pautado, parece que a ministra votou mantendo o afastamento, o ministro Humberto Martins manteve, salvo engano, a liminar foi dele, né? Então suspendeu o afastamento e o ministro, salvo engano, Raul Araújo, algum desses ministros pediu vista na Corte Especial para analisar. Essa seria, eu já disse isso, acho que até para o repórter MT numa entrevista anterior, essa sim seria uma medida mais gravosa do que a intervenção. Né? Porque a intervenção ela é pontual na gestão, você não retira totalmente a autonomia do prefeito eleito. Porque quando se fala de uma medida gravosa, por quê? Porque como o prefeito é eleito pela maioria da população, de algum modo seria você violar a soberania popular. Né? Há possibilidade em casos excepcionais. Outra hipótese seria de eventual cassação dele na Câmara dos Vereadores ou uma comissão processante que o afastasse. Até houve a tentativa, né, mas parece que a votação foi 14 votos para mantê-lo e 9 votos para afastá-lo. Não vingou. Mas o que a gente tem notícia é que algumas CPIs estão tendo mais tramitação, né? Não é só saúde, agora parece que vem a questão da Limpurb também, havia alguma coisa nesse sentido. Várias investigações parlamentares, né? Na sua avaliação, como que o senhor vê isso? O TJ derruba, o STJ derruba essa liminar, acata essa liminar? Como que o senhor avalia? Quais são as chances ali dele vencer ou sofrer uma derrota? Quando a gente fala de afastamento como uma medida cautelar criminal ou uma liminar, uma tutela em sede de improbidade administrativa, um dos grandes requisitos é a questão da urgência, tá? Quanto mais tempo demora para a medida ser tomada, mais o judiciário tende a não adotá-la, porque ela tem que ser urgente para sustar eventual ilegalidade e principalmente impedir, que é o que a lei de improbidade prevê o afastamento do mandatário eleito, e impedir as investigações dos órgãos de controle. Como já tem, salvo engano, mais de 2 anos, nesse caso, a minha avaliação é que o Superior Tribunal de Justiça não convalide o afastamento que foi efetuado aqui pela Justiça do Estado de Mato Grosso. Posso estar errado? Posso, porque eu realmente não conheço com detalhes, né? Mas se a gente for parar para analisar uma das principais nuances envolvendo essa questão, né, o judiciário toma muito cuidado com isso, é dizer, já tem um tempo, né, eu esqueci o nome técnico que se usa disso, mas é quando a gente diz, não tem mais urgência, não é mais palatável isso, porque já se passaram muito tempo, né, é igual várias prisões que são anuladas em operações. Por exemplo, o cara é preso hoje sobre um episódio que aconteceu há 3, 4 anos atrás. Então, assim, qual seria a necessidade dessa medida, que é uma medida extrema, ser adotada agora? Então, fazendo um paralelo e uma analogia com essas questões, essa questão do afastamento
né, afastamento preventivo de um prefeito ou de um outro mandatário eleito, ele exige essa questão da urgência e da emergência. Depois passa. Não é que passa. Pode ser que seja um contexto muito grave, Sim. né, ou que se visualize ao longo mesmo de vários anos que a manutenção pode realmente atrapalhar, né, ou que há a prática aí reiterada, né, mas isso tem que ser avaliado. É como eu falei, o processo eu não conheço, mas partindo dessa premissa que foi um negócio que aconteceu, né, já tem 2 anos essa investigação e tal, e eu já não vejo tanta certeza da manutenção da decisão aqui da justiça local por conta dessa questão específica do tempo, do timing. Durante o julgamento ali, eu acompanhei o julgamento também, e a discussão deles ali, dos ministros, era justamente isso. Olha, já se passou tanto tempo, né, e cabe, não cabe, então vamos pedir vista. Analisar melhor o caso, né? E pediram vista. E veja que eu realmente, tá vendo? Eu não acompanhei o julgamento, mas toda vez que se fala nisso, né, a discussão é necessária agora, né, porque há essa avaliação da urgência, né, e os tribunais superiores, inclusive eles que fixam a jurisprudência que os demais tribunais e órgãos do judiciário aplicam, é nessa linha, né? Quer dizer, nós temos necessidade disso ou não? Uhum. Tá ansiosa. Na verdade, assim, as iniciativas, né, a vontade de que a intervenção aqui em Cuiabá pare na saúde, ela se levanta de todas as formas, né? E aí, recentemente, teve uma situação que acabou chamando a atenção da imprensa, e eu queria que o senhor esclarecesse o peso que isso tem, que é o fato de um sindicato de servidores públicos de Cuiabá, que inclusive é presidido por um vereador da base aliada do prefeito. Eu queria já saber se isso é legal, se esse vereador tem condições. O vereador Adevair Cabral, ele mesmo. Adevair Cabral, né, ele preside esse sindicato dos servidores públicos, e aí ele também fez uma petição junto ao Supremo Tribunal para derrubar a intervenção aqui na saúde de Cuiabá. Que peso tem uma petição como essa? Que peso tem um pedido como esse? Veja, primeiro, eu vou tentar ser menos técnico, mas não tem como, porque quando se fala de intervenção de terceiro dentro de um processo, a gente de algum modo tem que trazer, né, a linguagem jurídica para o debate. Mas quando a gente trata de processos no Supremo Tribunal Federal, principalmente, né, a gente tem aquilo que tradicionalmente se chama de amigo da corte, que do latim é amici curia. Então, é alguma entidade, é alguma pessoa física ou jurídica, é algum especialista que, de algum modo, dentro da discussão que se propõe na Corte Constitucional, ele tenha a condição de auxiliar os ministros a decidir alguma coisa. Se a gente tiver isso como premissa, porque do ponto de vista da legislação processual sobre a ótica da intervenção de terceiros, eu não vejo nenhum espaço para esse sindicato nessa discussão, né, dizer que tem algum tipo de interesse afetado, né, apontar os servidores da saúde pública municipais foram afetados. Não, né, o que se teve foi uma intervenção, exonerações e a montagem de uma equipe por conta da interventora. Cargos de confiança, né? Cargos de confiança. Exatamente. Agora, né, se o Supremo Tribunal Federal, na verdade, quem decide sobre a admissibilidade ou não do amigo da corte é quem é o relator do processo, então nesse caso seria a ministra Rosa, se ela vai entender como relevante ou não os interesses e os apontamentos colocados no processo pelo sindicato, a ponto de legitimar a intervenção deles ou não, vai ficar sobre o alvedrio da ministra Rosa Weber. Eu, particularmente, né, entendo que não faz muito sentido. Né? Não faz muito sentido. Né? Seria diferente se fosse, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, né, para poder explicar, ou o Sindicato dos Médicos, algo mais específico relacionado à saúde pública, e não o sindicato lato sensu, que engloba todos os servidores públicos municipais. Porque quando a gente fala de intervenção, existe uma linguagem técnica, Ana, que fala pertinência temática, né? Principalmente quando a gente fala de controle de constitucionalidade. Então, o que a gente tem que ver? A pertinência temática
da própria razão de ser do sindicato, ou do seu objeto que está no estatuto, ou no documento que o constitui, que o habilite, né, para poder fazer parte dessa discussão, né? Então, assim, eu não consigo visualizar, óbvio que eu não li né, o objetivo do sindicato, etc. e tal, mas me parece, né, que seria algo muito pueril, né, para justificar o ingresso. E aí você acaba visualizando muito mais de uma perspectiva política, né, do que técnica ou juridicamente seja relevante para a Corte Constitucional tomar uma decisão. E quando é assim, né, a tendência é que o Supremo descarte a intervenção. Eu vi ali que na argumentação deles, eles estavam colocando sobre essas demissões de cargos de confiança, colocaram até a demissão da esposa do deputado Barranco e relacionaram ali que é porque o Barranco votou contra a intervenção, aí seria, digamos, uma penalização política, ter exonerado, ter demitido a esposa dele, mas ela ocupava um cargo de confiança ali na Secretaria de Saúde, né? E eles usam o mesmo argumento que o pedido de suspensão feito pela Prefeitura, que está interferindo no poder executivo, tirando o poder dos governantes eleitos pelo voto popular e tal, né? E estão contratando aí escritórios bem renomados em Brasília, né? E a questão que fica aqui, que chamou a atenção bastante, pode o vereador estar como presidente do sindicato? Ele não tinha que ter se afastado dessa presidência? Isso é legal, né? A gente não sabe se de fato ele é presidente do sindicato hoje ou se ele é ligado, né, com esse sindicato numa perspectiva de ser o líder político, né? Porque realmente é um sindicato, né, pelo menos sob a ótica do direito à elegibilidade, ele não poderia ser eleito se fosse presidente desse sindicato, né? Agora, passada a eleição, pode ser que ele tenha voltado, né? Só que, né, é um ponto que você levantou, Ana, muito interessante. A gente tem que observar a lei orgânica do município para ver se há compatibilidade do exercício do mandato parlamentar com o exercício de dirigência sindical do funcionalismo público. Isso é um fato que realmente, hoje, agora, por exemplo, eu não teria condições, precisaria fazer uma análise mais ampla. Consultar, né? Teria que fazer uma análise. Mas eu não sei, se não for ilegal, eu acho que fica pelo menos imoral, né? Porque, poxa vida, né? Francamente, o cara era líder do governo do Emanuel na Câmara, aliado e tal, pega mal, né? Porque a gente não pode querer o melhor dos dois mundos. A gente não pode dizer que a intervenção, ela viola a autonomia do Poder Executivo, né, por exemplo, né, ao mesmo tempo em que um vereador que é eleito para ser fiscal do Poder Executivo possa ser dirigente do sindicato, do funcionalismo público, de que busca carona para, né? Então você está também, de algum modo, prejudicando a autonomia do Poder Legislativo quando se coloca numa posição aí quase que de sujeição ao Poder Executivo. Sim. Né? Então tem esse outro lado da moeda também. Por isso que, assim, quando a gente fala em discurso jurídico e principalmente em discurso político, a gente tem que ter coerência, né? A gente tem que ter coerência, tem que, né, se ater ao que a gente vai falar. Então realmente chama atenção por esse lado. Eu não tinha pensado nisso, mas realmente é algo a se pensar aí. Doutor, o senhor já viu que hoje a gente está usando aqui os seus conhecimentos quase como uma consulta assim, geral, né? Quando a gente vai no médico quer saber tudo, ou quando vai na cartomante quer saber tudo, né? A gente quer saber de tudo do jurídico aqui de Mato Grosso. E aí vou levar a nossa conversa aqui um pouco para a esfera federal. A gente teve aí recentemente o caso da deputada Coronel Fernanda, está sendo acusada de ter financiado ali caravanas que levaram matogrossenses lá para o QG de Brasília, e depois teve esse pessoal que estava lá no QG de Brasília, muitos deles participaram daqueles atos de vandalismo lá nos Três Poderes, e aí alguém disse, olha, foi a Coronel Fernanda que patrocinou, né, a caravana. E ela está sendo, a PF pediu para que o STF a investigue, né? E ela até disse, olha, eu estou tranquila com relação a isso, porque eu não patrocinei nada, não financiei nada, estou tranquila.
A senhora acha que ela tem motivos mesmo para estar tranquila ou poderia estar... É uma questão preocupante nesse caso? E antes que o senhor responda, só para esclarecer as pessoas, acho que vale pontuar também que foi uma moradora de Barra do Garças, ou seja, alguém... Foi depois de uma entrevista, né? Uma entrevista para o UOL, que essa moradora que estava presa, ela ficou presa em Brasília e quando soltaram ela, alguém, o UOL fez várias entrevistas, entrevistou ela também, ela falou, quem patrocinou, quem financiou foi a deputada. Olha, veja, em tese, tá? Fazendo um paralelo com o caso da deputada Janaína e a questão processual dela com o prefeito Emanuel, quando você fala em tese em patrocinar um ato que redundou na depredação de prédio público, a princípio isso jamais estaria englobado pela regra da imunidade parlamentar, perfeito? Perfeito. Agora, para você atrair a responsabilidade de uma mandatária que foi recentemente eleita e estava sob a égide da plataforma do governo anterior, não basta uma mera menção de alguém dizendo que ela patrocinou, você precisa ter comprovação disso, ou seja, mediante envio de dinheiro com quebra se esse for o caso, que eu acho que é uma medida extrema, né? Se comprovar que teve dinheiro que saiu dela ou a pedido dela de pessoas para poder financiar esses atos, e mais, que ela idealizou ou poderia em tese já saber ou antever que as pessoas que foram para Brasília naquele multicitado dia 8 de janeiro, eles tinham como propósito fazer essa depredação, porque veja, se há um indicativo de movimentação de pessoas de forma pacífica e ordeira para fazer uma manifestação, e ela tivesse nesse contexto, eu não vejo problema nenhum. Até porque muitas pessoas foram lá e não participaram desses atos de quebra-quebra, vamos mesmo assim que ela tivesse financiado de alguma forma essa caravana. E acaba sendo natural, né, porque como ela é representante do movimento bolsonarista, vamos assim dizer, porque foi a candidata do Bolsonaro na eleição suplementar, ou dizia que era, enfim, e agora foi eleita no partido do ex-presidente Bolsonaro e com a bandeira do conservadorismo e de todas as outras ideologias que foram, né? É muito natural que o nome dela seja citado, como pode ser que também do deputado Medeiros em algum momento seja citado, ou de algum outro deputado que fez parte da Amália, enfim, não foram, mas pode ser que venha a ser. Por quê? Porque um conversa com o outro, fala, olha, realmente, vai lá, é muito bom protestar. Agora, até que ponto há essa implicação de responsabilidade com relação a ela, eu acho que é muito, como ela mesma disse, né, você falou, Márcia, tá muito tranquila. Eu acho que é muito incipiente ainda para, né, agora, como há atenção muito grande do Supremo Tribunal Federal em cima disso, até mesmo porque, convenhamos, né, o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal foi depredado. Tudo detonado ali. Né? Então vai ser feito um pente fino e pode ser que ela realmente venha a ser investigada, e para isso o Supremo Tribunal Federal tem que autorizar, né, a investigação. E aí, né, mas como ela disse que está muito tranquila, eu acho que não... eu lembro que ela disse aqui também no Conexão Poder faz um tempo, ela disse que ela esteve lá, ali no QG, conversando com esses manifestantes que estavam lá, mas eles não queriam sair, ficaram lá por muito tempo, né, meses, não queriam sair, também não ouviam ninguém, era a decisão deles, pronto, e acabou. Talvez essa proximidade também dela circulando por lá tenha levantado essa hipótese, né? É uma ideia que passou agora, lembrando dessas falas dela aqui no Conexão Poder. Ou grupos de WhatsApp, pessoal, vamos lá, vamos nos manifestar, né? Acho que agora, me recordando, ela disse que inclusive ela não estava lá no dia, né? Não, ela não estava lá. Ela disse que não estava lá no dia. Então. Meus amigos, já que a gente entrou nesses assuntos, e aí já vamos levar ali a situação de Jair Messias Bolsonaro. O ex-presidente ele tem aí cerca de 5 processos abertos contra ele, 5 ali no Supremo Tribunal Federal e 1 no Supremo Tribunal Eleitoral. Está lá fora do país e pessoas que são próximas dele costumam dizer que ele não volta para cá de jeito nenhum. Existe, agora com seus conhecimentos jurídicos, existe condições reais e legais
para que o presidente ele seja preso ou que se torne inelegível? Ou isso são somente especulações? É possível, né? A gente observou aí o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, dizendo que estava com sérios receios de ser preso, né, por conta de uma investigação lá do promotor de Nova York, salvo engano. E assim, existem vários procedimentos em curso contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, eu realmente não tenho também conhecimento sobre todas as questões que permeiam, né, esses acontecimentos e tudo mais. Mas assim, Márcia, como a gente falava na questão da operação Capstrum e tal, do afastamento do prefeito Emanuel, vai para 3 meses que o presidente já não está mais no cargo. E outra, já não está no cargo. Então, do ponto de vista assim, se fala assim, Ana, possibilidade de prisão, mas qual seria a urgência? Será que não deveria ser feita essa investigação, dar-lhe a oportunidade, né, de se manifestar? Talvez pelo fato de não voltar ao Brasil e de repente ter todo um contexto que configure uma situação de foragido, etc. e tal, de fuga, talvez possa levar, né, eventualmente o judiciário a se movimentar com relação a isso. Mas como a gente tem várias investigações, não tem nenhuma ação penal efetivamente aberta contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu costumo dizer, né, já falei até com um veículo de comunicação a nível nacional sobre isso, por outro lado, né, essas ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral, eu acredito que aí sim, né, por conta de todas as nuances relacionadas às questões que lá foram colocadas, e eu acho que o Bolsonaro vai ser, primeiro ele já conseguiu um feito inédito, né, de ser o primeiro presidente a não conseguir se reeleger, né, no cargo. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade em vencer esses processos no TSE. Eu acredito que o TSE vai ser o maior empecilho, ele vai ser o mais difícil, a maior barreira. Aí você me pergunta, mas ele não está mais no mandato, ainda há objeto a ser perseguido por essas ações? Sim, porque nessas ações que a gente chama de ação de investigação judicial eleitoral, você tem 2 sanções. A primeira dela é caso o cara seja eleito, a cassação do mandato, registro, mandato e ou diploma. A segunda sanção é a declaração de inelegibilidade, que nada mais é do que o impedimento dele participar de eleições durante os 8 anos subsequentes às eleições. Então, nós estaríamos falando de eleições, de vedação à disputa eleitoral até 2030. Né? E aí, os próprios fatos acabam tomando proporções jurídicas quando ele se ausenta do país, né? Há uma fragilidade na questão da defesa por conta da quantidade de elementos que, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral vem admitindo a juntada de documentos novos nessas ações. Se vocês pararem para pensar naquele famoso caso Dilma Temer, né, o que salvou o mandato do Temer, porque a Dilma já tinha sofrido impeachment, foi que por uma votação apertadíssima de 4-3 no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE entendeu que não haveria possibilidade de se juntar às provas produzidas na Lava Jato, relacionada à Odebrecht e tudo mais, porque a gente no direito eleitoral, a gente tem prazos decadenciais. Então, o último prazo para você entrar com alguma ação contra alguém que foi eleito é 15 dias depois da diplomação, que não há mais a possibilidade de você trazer fatos novos, porque senão você nunca vai estancar o objeto da ação, vai causar prejuízo à defesa, vai violar a lei, etc e tal, que diz que tem um prazo limite. Só que isso aparentemente não foi observado nessas ações contra o Bolsonaro. Salvo engano, o ministro que é o relator, ele disse, olha, se é questão de fato novo ou não, isso aí a gente vai analisar no mérito. Por hora eu estou admitindo a juntada dessas documentações para ver como é que vai ser, né? Mas a gente que tem alguma experiência aí com questão eleitoral e analisando de fora, eu acho que ele vai ter uma grande dificuldade, né? E pode ser que ele venha a ser realmente declarado inelegível. E por que eu digo isso? Porque por muito menos, vocês lembram do caso do Francisquini, que foi eleito deputado federal acho que estadual. Ele era deputado federal e concorreu a deputado estadual no Paraná. Ele era federal e concorreu a estadual.
fez um monte de voto, subiu um monte de gente na legenda, mas, faltando poucas horas para encerrar a votação, ele abre uma live no Facebook e detona a urna eletrônica, dizendo que era negócio e tal, ele foi cassado pelo TSE. Então, com base num vídeo, teve toda uma discussão sobre a questão da proporcionalidade e tal, mas o TSE entendeu que houve assim, uso indevido dos meios de comunicação, etc e tal. Aqui, ó, no celular aqui, ele filmando. Agora veja, no caso do Bolsonaro, são atos institucionais no 7 de setembro, que foi utilizado de plataforma. Então, assim, veja, aí você já envolve utilização da máquina, eventos oficiais da Presidência da República e tudo mais. Então, né, se a gente for parar para observar os últimos julgamentos, agora é óbvio, né, existe a questão da perspectiva do abuso de acordo com o cargo. Uma coisa é você falar de uma campanha para deputado estadual no Paraná. Outra coisa é até que ponto há relevo ou gravidade das circunstâncias para você aplicar a pena capital do direito eleitoral, que é a inelegibilidade numa campanha presidencial, né? Mas, de toda forma, a gente pôde observar que o Tribunal Superior Eleitoral foi muito rigoroso. Ele tem sido bastante rigoroso, principalmente com questão relacionada a fake news e tal, que são acusações que caem sobre ele também. Sim. Tem sido bastante rigoroso com relação a isso. Então, pelo entendimento aí do doutor Cirineu, é que a direita, se quiser disputar, já tem que preparar outro candidato. Veja, eu falei isso. Reza a lenda que ele já está fazendo isso. Veja você que hoje nós estamos em 2022, né? 23. 2023, mas a eleição é 2022. Sim. Estamos falando da eleição 2022. Em 2010, 2012, o que era a bola da vez? Aqui no estado de Mato Grosso mesmo, o que a gente discutiu em 2014? Copa do Mundo. Não só isso, né? O que era a tônica no processo eleitoral? Qual que era a bola da vez? Ficha limpa, a candidatura do Riva, o Gilmar Fábio, não sei o quê. Na época o Zé do Pátio tinha um problema e não sei o que, e bababá. Então, tiveram várias operações. Né? E a grande discussão era o quê? Moralidade na política e a ficha limpa. Discurso que acabou elegendo o governador à época. O Pedro Táxi. Foi esse forte. Foi esse discurso. O gancho foi esse. A moralidade. Que daí seja a Lava Jato, que virou o antipetismo, que elegeu o Bolsonaro. E qual que é o discurso hoje, principalmente da justiça eleitoral? Dois. Tá? Os dois grandes discursos. Fake news, que engloba tudo isso, uso de redes sociais, discurso e tal, e fraude à cota de gênero, que voltou a ser a questão das laranjas, etc e tal. O TSE vem, né, a participação da mulher e a coibição das fraudes dentro dos contextos das chapas proporcionais. Sim. Então, é isso. Então, hoje, o Bolsonaro está dentro de um contexto que a Justiça Eleitoral elevou como principal bandeira de enfrentamento a questão dos... Ele é o centro, né? Está apertado para ele, centro. né? Porque até 2018, o Lula teve a candidatura barrada. Teve. Pela ficha limpa. Né? Depois a ficha limpa deixou de ser o assunto. Mas, pra gente ver, vocês falaram assim, doutor, como é que o senhor analisa, o Bolsonaro tem 5 inquéritos e tal. Se a gente for parar para pensar, o presidente da República, se fosse 5 anos atrás, era condenado em 4 processos, estava preso, etc e tal, e hoje ele está sentado na cadeira. Então, é dizer, para você ver como é dinâmica essas questões jurídicas de autoridades públicas. Então, até lá também... O que a gente pode dizer? Às vezes ele vai ser condenado em vários processos, às vezes essas investigações vão ser todas arquivadas, né? Como é que a gente vai poder, né? Quem diria que as várias sentenças que foram confirmadas, né, da Lava Jato fossem anuladas com a tese da parcialidade do juiz? Isso pegou todo mundo, né? Ninguém esperava, né? Realmente, isso até eu realmente não consigo entender ou engolir isso daí, né? E em alguma medida o Sérgio Moro está no centro da atenção, porque acho que anteontem foi descortinada toda uma rede, né? Uma rede de um plano, né, ali para matar o Sérgio Moro, e também tinha a filha dele como alvo, né? E ali facção envolvida, né?
uma coisa realmente, uma rede imensa, né? Sim. Uma rede imensa. E isso chama atenção, Márcia e Ana, para uma discussão que a gente está até tendo no grupo do WhatsApp ali da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, que é sobre a necessidade de utilização da Lei Geral de Proteção de Dados nas eleições. Por quê? Como é que eles pegaram todos os endereços do Moro e dos familiares? Pela declaração de bens que o candidato apresenta. Sim, ali tem tudo. Ali tem tudo. Tudo. Que há uma exigência, né, pormenorizada. E aí até eu fui um dos que dizer, falei, olha, essa questão do Moro, eu acho que reacende o debate sobre a necessidade de proteção de dados sensíveis, porque não é do interesse geral. Não pode ser do interesse geral saber onde é que é especificamente o endereço do determinado candidato. Sim, não tem porquê, né? É interesse saber quanto ele tem de patrimônio, né? De quanto ele vai ter. No final. Primeiro é quanto ele tem na campanha. Sim, segundo, quanto ele tem na investidura e quanto ele vai ter no final do mandato. Para ver se não houve aquele chamado enriquecimento ilícito no cargo, né? Isso é importante. Isso é importante. Agora, você oportunizar que qualquer cidadão, bem ou mal intencionado, tenha acesso, né? Porque aí você envolve, não é só interesse do candidato propriamente, esposa, que é deputada federal, dos filhos, parentes, entendeu? Próprios funcionários da residência estariam todos ali expostos a uma situação dessa natureza. Então é de se pensar, né? Principalmente dessas pessoas politicamente expostas, sim, né? O que o doutor está colocando aqui não é uma questão, um caso isolado do Moro, isso aí está colocando todos os que estão eleitos aí, que acabam sendo expostos, ou que disputaram uma eleição expostos. Exatamente. Né, com a vida aberta ali na internet, né, todo mundo exposto. E por falar em Moro, essa questão de que o Lula teria dito na prisão, quando questionado se ele estava bem, se só estaria bem quando visse... Ele disse na entrevista, né? Ele disse na entrevista que ele falou que na prisão, quando perguntavam para ele, e aí, tá tudo bem? Ele falou, olha, só vai ficar tudo bem quando foder o Moro. Isso... Foi isso que ele falou. Márcia. Isso implica... Foi isso que ele disse, não fui eu só estou repetindo. Pode implicar para o presidente alguma punição? Isso pode respingar negativamente no mandato do presidente Lula? Juridicamente cabe alguma coisa? Sinceramente, né, considerando essa notoriedade do Lula de ser um boquirroto, né, de ser mais simplório assim, na fala, eu acredito que isso, até de uma perspectiva abstrata, pode ser que de algum modo ele tenha quebrado o decoro do exercício do cargo de presidente e tal, mas eu acredito que não vá ter nenhuma consequência. Não que eu concorde com isso, mas sim, no atual contexto, início de governo, entendeu? O Congresso de algum modo faz o gesto de tentar dar governabilidade, e aí você implicar, né, o presidente da República nesse contexto, por exemplo, com algum processo no âmbito do Poder Legislativo, ou mesmo algum tipo de medida no Supremo Tribunal Federal, eu sinceramente acredito que isso aí não vai dar em nada. Foi uma infeliz coincidência, porque no mesmo dia acho que sai essa entrevista, acontece. No dia seguinte teve a operação, né? E aí muita gente ficou colocando, olha, o posicionamento do presidente contra o Moro gerou, digamos, esse plano para o ódio generalizado aí, um plano para matar o Moro, né? Uhum. E aí também teve, eu acho que até a Gleice Hoffmann veio falando, não, o Moro está se vitimizando. Criou toda aquela discussão. A gente também tem que, um dia, daí no outro, né? Será que nesse um dia aí, a fala dele teve toda essa condição? É infeliz e de algum modo, né? Do mesmo jeito que acusavam o Bolsonaro de que ele endossava discursos violentos, etc e tal, de algum modo essa fala do Lula endossa esse tipo de comportamento. Sim, que ele combate, né? Isso, só que infelizmente a gente não vê a cobertura midiática e jornalística mais em cima disso, como dava no Bolsonaro. O Bolsonaro, qualquer coisa que ele falava já era, né? Porque o cara endossa, não sei o que, bababá. E quando é o oposto, a gente acaba não observando um pouco, né? Mas o Moro pode acionar ele, de alguma forma, juridicamente? Pode fazer, sei lá, uma queixa-crime, alguma representação e tal, mas eu não sei nem se o Moro vai fazer isso, pra falar a verdade, sabe?
Porque ele deve estar preocupado com a própria integridade física agora dentro Com certeza, dele deve e estar dos filhos, da bastante esposa. preocupado. Né? E foi porque tomou uma medida austera, né? Que foi austera, na verdade, que foi uma medida de isolamento dos grandes líderes da PCC, do Comando Vermelho, dessas facções criminosas, né? E aí o povo, no revanchismo natural dessa ala da criminalidade, queria a cabeça dele de qualquer modo, como queria também de um promotor. Tinha um promotor do GAECO, né, também, ou seja, não era só o Moro, né? Tinham outros ali que estavam incomodando, né? Mas depois eu li né, que as coisas estão se descortinando aos poucos. Parece que esse promotor que descobriu e avisou a Polícia Federal. Talvez dentro de uma investigação, numa interceptação telefônica ou do acompanhamento desses detidos, né, que são ligados com esses crimes dentro dos próprios presídios, ele acabou tendo acesso a esse tipo de informação e acabou repassando, que culminou na operação. Você viu, Ana, eu falei, nós vamos destrinchar tudo aqui. Foi 1 milhão de perguntas aqui, destrinchando todas as questões jurídicas do Mato Grosso. Mas eu digo sempre que é uma delícia. Ele merece, né? Merece, super o senhor merece por um favor. presente do Conexão Poder. Muito obrigado. A nossa caneca, a famosa caneca, o senhor leve lá para o seu escritório, colegue lá, nós vamos visitar depois o senhor. Um beberrão, quanto mais de... tenho muita habilidade. Pode rasgar. Pode, né? Eu que não tenho, eu sou um beberrão quanto mais de café e de chá, vai ser muito útil, e especialmente, né, por essa lembrança, né, da entrevista de hoje. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cirineu. Muito Obrigada, Ana. Obrigada, Márcia. E o pessoal que nos obrigada. acompanhou até aqui. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E